Olá, como é que estão? Meu nome é Dito e hoje vou responder à pergunta que mais me fazem neste canal: como é que eu aprendi a falar inglês? Para aqueles que não sabem, pessoal, eu tenho uma série neste canal que é chamada Um Português no ViewChat e provavelmente tu sabes qual é a série, em que basicamente em todos os episódios, todos os episódios eu estou a falar inglês do início ao fim. E então eu tenho pessoas em todos os 22 episódios a perguntar-me como é que eu sei falar inglês, ou como é que eu aprendi a falar inglês, ou tipo, como é que eu faço, tipo, como é que a minha língua... Então neste vídeo, pessoal, eu queria-vos explicar como é que eu aprendi a falar inglês e não só explicar-vos como é que eu aprendi, mas também dar-vos dicas. Se vocês querem estudar para o estrangeiro ou alguma coisa do género, inglês é a língua principal. Também temos o mandarim, claro, mas tipo... um bocadinho mais difícil. Como eu tenho muitos inscritos brasileiros, muitos deles pensam que é do género, ok, se calhar as escolas em Portugal são um bocadinho melhores e tal. Se calhar ensinam o inglês de uma forma mais produtiva e realmente os alunos estão lá e tipo querem aprender e tudo mais. Eu vou ser-vos muito honesto, pessoal, a escola eu não vou dizer que não é importante, tipo a escola é importante, a escola também faz parte. 95% do aprendes que... Do aprendes? Eu acho que tenho demasiado às aulas de português. 95% do inglês que eu aprendi foi fora da escola. E só para vocês terem uma noção e para acharem que eu não estou a mentir nem nada do género, pessoal, eu estou no 12º ano, ou seja, já tive inglês, pá, aí o quê? Há 7 anos? Acho que existe algo que é mesmo muito preciso ser mudado nas aulas de inglês. Porque basicamente nós passamos as aulas a dar gramática e tipo, a gramática é importante, mas se tu sabes gramática e não consegues utilizá-la, tipo... não serve para nada. Podes saber o verbo to be e o verbo não sei o quê, mas tipo, depois não consegues pôr isso numa frase e não consegues realmente falar. Não importa muito. E escrever em inglês já é bom, se já sabes escrever em inglês é fixe. Mas acho que ainda mais importante do que saber escrever, isso aí é a minha opinião, é saber falar, saber ouvir, conseguir entender. E ainda continuam a haver pessoas da minha turma, mesmo na minha turma neste momento, pessoal, em que basicamente não entendem nada de inglês, zero. Elas são capazes de estar tipo... Hello, my name... Há pessoas que simplesmente na escola não conseguem aprender muito inglês e eu percebo isso. E foi por isso que eu comecei a aprender inglês fora da escola e hoje vou-vos dar as dicas para vocês também aprenderem. E tipo, não me levem no mau sentido, pessoal, eu sei que não sou a melhor pessoa a falar inglês do mundo, tipo, eu sei falar, estão a ver? E acho que o meu sotaque não é assim tão mau e como tive tantas pessoas a falar sobre isso, por que não fazer um vídeo? Este aqui começou desde mesmo muito puta, sempre gostei mesmo imenso de inglês. E uma coisa que eu sempre tentei fazer foi jogar os jogos totalmente em inglês. Tipo, claro, muitas vezes ia perguntar à minha mãe o que as coisas queriam dizer e tudo mais, mas nunca punha jogos totalmente em português, porque para além disso aí mudar muitas vezes o sentido da história ou o sentido das cenas, porque as traduções nunca são 100% iguais ao original, percebem? E outra coisa em relação aos jogos, pessoal, eu também sempre joguei muitos jogos online, portanto eu sempre conversei imenso com as pessoas online e vocês também podem fazer isso. Se não forem para jogos online, também podem ir tipo para chats online e simplesmente tentarem falar com as pessoas e tudo mais. Portanto, anotem aí, pessoal, jogar os jogos totalmente em inglês e sem andar com traduçõezinhas que isso aí... Outra das coisas que eu sempre fiz e continuo a fazer, pessoal, é ver os filmes sem legendas. Eu ainda hoje, pessoal, eu vejo os filmes sem legendas ou simplesmente ponho as legendas em inglês, porque tipo, assim estás muito mais atento ao que realmente os atores estão a dizer. E é uma maneira tão fácil e tão prática de aprender inglês. Vocês basicamente veem pelo menos um filme por semana, vamos ser honestos. E estou a dizer o mínimo dos mínimos, porque eu sei que vocês veem mais. E para aqueles que veem anime, vê anime com legendas em inglês, que eu também sempre fiz isso e é muito melhor. E então com o tempo, pessoal, mesmo que no início vocês não entendam tanto, vocês vão ver que ao longo do tempo vocês vão ler tanto inglês, que isso aí vai-vos ajudar imenso. Para além disto, pessoal, eu sempre tentei encontrar amigos na escola que também gostassem de inglês como eu. Tenho um amigo lá na escola em que eu basicamente falo inglês com ele todos os dias. Eu passo de manhã até à noite a falar com ele inglês. Não é porque me quero armar, nem quero ficar tipo, ok, eu sei falar inglês, hello, hey, how are you, não sei o quê. É mesmo porque hoje em dia eu quase que às vezes sinto que me consigo expressar melhor em inglês do que em português. Porque eu passo tanto tempo a falar em inglês, tanto, que a minha cabeça está tipo assim dividida, estão a ver? Isto basicamente eu já falo tanto português como falo inglês. Vá, também não tanto, vá, ainda estou assim, estão a ver? E agora em relação ao sotaque, pessoal, porque eu vejo muita gente a dizer, eu sei falar inglês até, eu consigo entender, mas assim é o sotaque. Como é que eu consigo ter um bom sotaque? Porque é que tu consegues falar rápido em inglês e não te ficas tipo parado e às vezes mastigas as palavras e tudo mais? Eu corto muitas vezes nos vídeos quando eu me engano no inglês e até mesmo no português. Mas para além disso, pessoal, eu acho que uma das coisas que é super importante na parte do sotaque em inglês é vocês falarem muito. E eu passei 2 anos a falar em inglês todos os dias, porque eu tinha um canal em que eu fazia vídeos todos os dias em inglês. Mas para além disso, pessoal, eu acho que tem muito a ver com dizer as palavras de uma forma simples. Vou dar agora um exemplo, pessoal. A palavra Twitter. Se vocês estiverem a dizer Twitter, não é um bocadinho difícil? Eu desde sempre, pessoal, disse a palavra Twitter. Vocês viram aquela pequena diferença de Twitter para Twitter? Com esses pequenos ajustes, pessoal, vocês começam a ganhar logo um sotaque que é muito melhor do que aquele que têm agora. Em vez de dizerem, por exemplo, I don't like that, vocês não podem acentuar os Ds, nem podem acentuar os Ts. Não têm de dizer I don't like that. Simplesmente dizem I don't like that. Tirem os Ds, tirem os T's, comecem a tirar tudo. No inglês a verdade é que vocês têm basicamente de tirar imensas letras para parecer que têm um sotaque. Em vez de dizerem that, dizem da. Epá, não sei bem porque é que é assim, mas é mesmo verdade. E soa mesmo super diferente se vocês tirarem apenas essas pequenas letras. E agora a última coisa e também é mais importante, pessoal, para além de falarem em inglês, comecem a pensar em inglês. Eu vejo imensa gente que a falar em inglês é assim. Primeiro pensam na frase em português e depois tentam dizer a frase em inglês. Mas não é assim, tipo, no início vocês podem fazer isso, claro, sempre ajuda um bocado. Mas a verdade é que
que se vocês quiserem ser fluentes no inglês, vocês não podem estar a pensar muito em português e depois dizerem em inglês. Eu sei que muitos vão dizer, mas como é que eu penso em inglês se eu nem sequer sei inglês? Mas é mesmo isso que vocês têm de praticar, pessoal. Têm de praticar em pensar em inglês e dizer em inglês. É estranho, pessoal, mas ao longo do dia há muitas vezes que eu estou a pensar em cenas que eu tenho de fazer tipo em inglês. Muitas das vezes passo metade do dia a pensar em inglês e metade do dia a pensar em português. Não sabia que isso era possível, mas eu literalmente já tenho sonhos em inglês. O meu cérebro já está tipo assim todo trocado, estão a ver? E isso aí também vos vai começar a acontecer, o que é mesmo super interessante. Portanto, pessoal, nada de fazer frasezinhas em português e tentar traduzi-las em inglês. Ouviram? É pensar em inglês. Agora esta parte, pessoal, é só para os malucos. Eu não sei se vocês são tão malucos como eu. Eu falo imenso comigo próprio, pessoal, quando estou a tentar pensar e tudo mais. Tipo, eu falo assim, baixinho, tipo, tenho de fazer aquilo, não sei o que, não sei o quê. Só que eu há basicamente um ano ou alguma coisa do género e eu nunca falo em português comigo. Eu falo sempre em inglês comigo, tipo. E isso é uma coisa, pessoal, que vos vai ajudar mesmo imenso, imenso, imenso. Se começarem a falar com vocês próprios em inglês, vai ser muito mais fácil. Porque assim, se vocês conseguem falar em inglês com vocês próprios, claro que conseguem falar em inglês com todas as outras pessoas. É uma forma não só de praticar o inglês, mas também ganhar confiança. Porque eu sei que o problema de muitas pessoas às vezes até é a confiança de falar, porque tipo, elas sabem falar, mas têm medo de errar. Portanto, falem com vocês, pessoal, sejam malucos, juntem-se aqui ao Dark Side, juntem-se aqui ao lado dos malucos. Mas pessoal, resumidamente, e vou ler aqui no meu papelzinho, filmes sem legendas ou em inglês, jogar jogos em inglês sem estarem traduzidos, e jogar jogos online ou entrar em chats online e estar lá a falar com as pessoazinhas, tentar não só falar em inglês, mas também pensar em inglês, ouviram falar com vocês em inglês, serem maluquinhos, e claro, praticar o vosso sotaque para que consigam falar rápido e de uma forma simples. Espero que tenham gostado aqui do vídeo, pessoal. Se vocês gostavam de mais vídeos assim do género, tipo de mim a falar sobre cenas da vida e tudo mais, deixem aí sugestões nos comentários, pessoal. Se gostaram deste vídeo, pessoal, por favor partilhem este vídeo com todos os vossos amigos em todas as redes sociais, talvez com um amigo que queira aprender inglês. Como sempre, não se esqueçam de deixar um grande like, subscrevam com notificações e digam para subscrever. Sigam-me nas redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram, está tudo na descrição, basta abrir a descrição, clicar nos 3 links e depois clicar em seguir. Um abraço e aqui é tudo dito.